Jeremias capítulo 36. Sucedeu pois no ano 4 de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que da parte do Senhor veio esta palavra a Jeremias, dizendo: Toma o rolo de um livro, e escreve nele todas as palavras que te hei falado contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, a fim de que eu perdoe a sua iniquidade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque, no rolo de um livro, enquanto Jeremias lhes ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. E Jeremias deu ordem a Banique, dizendo: Eu estou impedido, não posso entrar na casa do Senhor. Entra pois tu e, pelo rolo que escreveste enquanto eu ditava, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás aos ouvidos de todo o Judá que vem das suas cidades. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém, apregoaram um jejum diante do Senhor. Leu, pois, Banique no livro as palavras de Jeremias, na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E, ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor, naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba. E eis que todos os príncipes estavam ali assentados, Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Elnatã, filho de Acbor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvirá, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho Selemias, filho de Cuxi, a Baruque, para lhe dizer: O rolo que leste aos ouvidos do povo, toma na tua mão, e vem. E Banique, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão, e foi ter com eles. E disseram-lhe: Assenta-te agora, e lê-o aos nossos ouvidos. E Baruque o leu aos ouvidos deles. Ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros, e disseram a Banique: Sem dúvida alguma temos que anunciar ao rei todas estas palavras. E disseram a Baruque: Declara-nos agora como escreveste todas estas palavras. Ele as ditava. E disse-lhes Baruque: Sim, da sua boca ele me ditava todas estas palavras, e eu com tinta as escrevia no livro. Então disseram os príncipes a Banique: Vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para trazer o rolo, e Jeude tomou-o da câmara de Elisama, o escriba, e o leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, era o 9º mês e o rei estava sentado na casa de inverno, e diante dele estava um braseiro aceso. E havendo Jeude lido 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com o canivete do escrivão, e as lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram os seus vestidos, nem o rei nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. E, posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, contudo ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho do rei, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Banique escrevera da boca de Jeremias, veio a Jeremias a palavra do Senhor, dizendo: Toma ainda outro rolo, e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que Jeoiaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoiaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo:
Porque escreveste nele anunciando, certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Portanto assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim, rei de Judá, não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia, e à geada de noite. E castigá-lo-ei a ele, e a sua descendência, e os seus servos, por causa da sua iniquidade, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo o mal que tenho pronunciado contra eles, e que não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, enquanto Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Jeremias capítulo 37. E Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituiu rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoiaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra escutaram as palavras do Senhor que este falou por intermédio de Jeremias o profeta. Contudo mandou o rei Zedequias a Jeucal filho de Selemias, e a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem, roga agora por nós ao Senhor nosso Deus. Ora, Jeremias entrava e saía entre o povo, pois ainda não o tinham encerrado na prisão. E o exército de Faraó saíra do Egito, quando, pois, os caldeus que estavam sitiando Jerusalém, ouviram esta notícia, retiraram-se de Jerusalém. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim, para me consultar, eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. E voltarão os caldeus, e pelejarão contra esta cidade, e a tomarão, e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor, não vos enganeis a vós mesmos, dizendo, sem dúvida os caldeus se retirarão de nós, pois não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e entre eles só ficassem homens feridos, contudo se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam a fogo esta cidade. Ora, quando se retirou de Jerusalém o exército dos caldeus, por causa do exército de Araó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber ali a sua parte no meio do povo. E quando ele estava à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jurias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo, tu estás desertando para os caldeus. E Jeremias disse, isso é falso, não estou desertando para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, de modo que prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. E os príncipes ficaram muito irados contra Jeremias, de sorte que o açoitaram e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porquanto a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, e havendo ficado ali muitos dias, o rei Zedequias mandou soltá-lo e lhe perguntou em sua casa, em segredo, há alguma palavra da parte do Senhor? Respondeu Jeremias, E acrescentou, na mão do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias, em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me pusesseis na prisão. Onde estão agora os vossos profetas que vos profetizavam, dizendo, o rei de Babilônia não virá contra vós nem contra esta terra? Ora, pois, ouve agora, ó rei, meu senhor, seja aceita agora a minha súplica diante de ti, não me faças tornar à casa de Jonatas, o escriba, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um bolo de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se gastou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda,